Minha oração é que as lições aqui ensinadas por Jesus, transmitidas através desse canal, esteja te abençoando, esteja te ajudando, esteja abrindo a sua mente para algo que é verdadeiro e que é pertinente às nossas vidas. Essa história é contada por Jesus, relacionada a dois homens, mas é claro que ele está pensando em nós. Deus está pensando em nos ensinar. Ele está nos ensinando através da sua palavra. Temos aprendido várias e preciosas lições nesse texto de Lucas 16, do verso 19 ao 31, e hoje nós vamos aprender mais uma lição aqui ensinada por Jesus, contando essa história fantástica que muito nos impressiona. Portanto, a nossa mensagem de hoje, a nossa lição de hoje está nos versos 27 ao 30, do capítulo 16 de Lucas. Gostaria que você me acompanhe, pelo menos ouvindo atentamente o que o homem continua falando com Deus e clamando e pedindo, embora sem retorno. Mas hoje o assunto é tentativas fracassadas. Bem que ele tentou, mas infelizmente não houve nenhum resultado positivo nas suas tentativas. Triste. Está aqui nos versos 27 ao 30. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Verso 29, disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele insiste, ele continua insistindo no verso 30, e disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Olha que coisa triste, o homem que está no inferno, literalmente no inferno, segundo o que Jesus nos está contando nessa história, ele agora está tentando reverter a situação. Já tentou voltar, não conseguiu, nem trazer ninguém do céu para o inferno, nem levar do inferno ao céu ou à terra, ele agora está tentando de outras maneiras. Pai, eu tenho um pensamento, eu tenho aqui uma ideia, Senhor. Que tal se o Senhor mandasse alguém do céu lá na minha casa pregar a mensagem que tantas vezes eu ouvi, aquela mensagem de arrependimento, aquela mensagem de retorno, aquela mensagem que dizia que eu precisava ser um crente, mas eu nunca dei atenção. Que tal se o Senhor voltasse agora e falasse aos meus pais e aos meus irmãos? Ele diz, porque eu tenho 5 irmãos e os meus pais. Eu preciso que eles escutem aquilo que eu escutei tanto tempo. Quem sabe aquele rapaz, neste momento, ele recordava a sua vida, ou aquele homem recordava a sua vida desde a sua meninice. Olha, Senhor, quem sabe, não sei, quem sabe ele criado no lar crente, quem sabe ele ouviu muitas vezes o testemunho da sua mãe, do seu pai, aquele testemunho maravilhoso, aquele testemunho que conduz, que arrasta as pessoas para os braços de Deus, mas ele nunca se importou. Quem sabe quantas vezes esteve na igreja, participando dos cultos, ouvindo mensagens maravilhosas, quem sabe às vezes chegou a se arrepiar com a veracidade das verdades que ele ouvia. Eu não sei, quem sabe, num dado momento ele quase tomou sua decisão, mas não quis. Achou que era melhor continuar da maneira que estava. Quem sabe, ele até conduziu uma Bíblia e tinha em sua casa. Quem sabe decorou até alguns textos bíblicos. Sim, teve uma vida completamente casta, uma vida educada, religiosamente falando, mas a verdade é que essas coisas não nos salvam. Essas coisas não são tábua de salvação. Não, lamentavelmente eu sinto em dizer isto, mas não. Há tantas pessoas assim, boas,
pessoas educadas no Evangelho, criadas e crescidas no Evangelho, porém o seu coração ainda não é de Deus. É o caso deste homem. Era um homem bom, era um homem que fazia tantas coisas boas. Não tenho dúvida que ele fez tantos bens a tantas pessoas, porque essa é a vida de um rico que tem condição. Quem sabe encheu pessoas de presentes, alegrou a vida de tantos amigos, dando presentes, dando festas e por aí vai. Mas essas coisas não nos levam à eternidade. A única coisa que nos faz entrar no céu, a única coisa que nos faz entrar nos céus é reconhecer os nossos pecados, saber que não podemos salvar-nos a nós mesmos, olhar para Jesus na cruz, levando os nossos pecados, lançando-os nas profundezas do mar, esquecendo para sempre, porque onde há remissão destes, não há mais lembranças deles. E lançar-se aos braços de Deus, confiantemente, como diz João, capítulo 3, versículo 16. Todo aquele que descansar em Jesus, este tem a vida eterna. E olhar e sentir e saber que não sou que não é o que eu faço, mas aquilo que Deus fez na pessoa de Jesus, é isso que me salva. O sacrifício de Jesus, realizado na cruz do Calvário, é tudo isso é tudo para me salvar. Nada de obras, nada de vantagem própria, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vocês, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não vem também das obras para que ninguém conte vantagens. É pela graça mediante a nossa fé, porque somos criados em Cristo Jesus, aí sim, para as boas obras. A salvação em Cristo é a base para as boas obras, mas nunca as boas obras para a fé, ou seja, para a salvação. Portanto, esse homem agora estava tentando e tentando e tentando. Manda, Senhor, alguém na minha casa. A verdade é que quem está no inferno se lembra daqui e lembra com muita avidez, lembra com muita nitidez dos fatos, dos acontecimentos, e é isso que as lembranças são dolorosas, conforme ouvimos nas mensagens anteriores. Lembranças dolorosas, lembranças causticantes. Senhor, manda alguém. E ele sabe, lá no inferno, agora ele sabe, que a única maneira de se salvar é ouvindo a palavra, crendo na palavra. Quem sabe ele decorou Romanos 10, 27, não sei, ou 17, quando diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele sabia disto. Deixa eu te dizer uma coisa interessante, não se assuste não. No céu não existe nenhum descrente. Não. Descrente até entrar no inferno. Entrou no inferno, ele vai reconhecer a veracidade do inferno e vai se lembrar da bondade de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. Aí ele é crente. Porém, um crente sem salvação. Daí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, ele diz: todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Meu querido, não deixe para tarde demais. Não deixe para depois aquilo que deve ser feito agora. Reconhece agora. Reconheça que Jesus é o Senhor agora. Clame a Ele agora. Busque-o agora. E com certeza Jesus te dará a vida eterna. Tentativas fracassadas. Foi agora a vida deste homem que estava no inferno. Deus te abençoe, Deus te guarde, sobretudo que Deus te livre pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pelo seu genuíno sacrifício e pela sua fé nesse sacrifício, te livre desse lugar terrível. Esta é a minha oração, e com certeza também é a vontade de Deus, que não quer que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso estamos aqui estudando
essas verdades de Lucas 16. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui anunciando a palavra do Senhor. Queremos que o Senhor esteja falando através do Espírito Santo por meio da palavra ao coração daqueles que me escutam, daqueles que me assistem, que sejam suas mentes abertas, seus corações abertos para a graça salvadora. Esta é minha oração no nome precioso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Salve a sua alma, salve a alma da sua família enquanto há tempo. Aquele homem que salvar depois, impossível. Deus te abençoe, Deus te guarde.